Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre você e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui mais uma vez para orarmos juntos, para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Aqui nós aquietamos o coração, nós voltamos os nossos olhos para Jesus, aqui nós ouvimos a voz do Senhor através da sua palavra. E eu fico muito feliz por esta oportunidade. Eu aproveito este momento não para falar de religião, mas para falar de um relacionamento que você pode ter com Deus através do seu Filho Jesus. Amém? Vocês não têm ideia do quanto eu sou abençoado, do quanto eu sou edificado com estes momentos aqui, e isso me encoraja muito a continuar gravando aqui para vocês. Por isso, você que é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e pedir que você se inscreva aqui no meu canal, ative também o sininho da notificação para você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? E não se esqueça também, você que ainda não é membro aqui do meu canal, clique no botão Seja Membro, bem aí do lado do botão Inscrever-se, e depois você pode saber mais. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que tem se tornado membros. Vocês irão receber os meus livros digitais e saibam que estarão ajudando também instituições de caridade, tá bom? O meu muito obrigado. E agora, para começarmos com a mensagem de hoje, irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Gênesis capítulo 26, que fala sobre a fidelidade de Deus com os seus filhos. Preste muita atenção, olha o que está escrito. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali, Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Amém? Irmãos, neste capítulo aqui de Gênesis, a Bíblia nos mostra que Isaac, que era filho de Abraão, estava enfrentando fome na terra em que ele morava e ele pensou em descer ao Egito para suprir as suas necessidades e poder cuidar da sua família. Mas Deus disse para ele não descer até aquele país, mas sim para ir até a região de Gerar, que é o lugar onde habitavam os filisteus, porque ali Deus iria abençoá-lo e prosperá-lo. Então a Bíblia diz nesse capítulo 26 do livro de Gênesis que Isaac ficou muito tempo ali naquela terra e Deus realmente o abençoou como havia prometido. De forma que Isaac foi prosperando, só que aí teve um problema. Os filisteus começaram a invejar Isaac. E por causa dessa inveja, aquelas pessoas começaram a pegar os poços que Isaac tinha cavado e começaram a entulhar, começaram a encher de terra, tudo para atrapalhar os planos de Isaac. Naquela época, irmãos, os poços tinham uma importância muito grande, porque eles eram fontes de água para saciar a sede do gado e para usar no dia a dia, sabe? Os poços representavam riqueza, abundância, e por causa disso, os filisteus, que eram inimigos do povo de Deus, começaram a entulhar os poços que Isaac tinha. E se isso não fosse bastante, o chefe daquele lugar, o rei dos filisteus, chamado Abimeleque, ele deu uma ordem para que Isaac, junto com seus parceiros, deixassem aquela região. E tudo porque ele estava se sentindo ameaçado diante daquela prosperidade do filho de Abraão. Mas o que eu acho mais interessante é que Isaac poderia ter ficado triste com a situação, mas sabe o que ele fez? Ele deu a volta por cima. Ele se mudou daquele lugar e começou a cavar novos poços, onde ele encontrava sempre muita água. Mas aí o problema chegava novamente. Isaac começava a prosperar e a riqueza dele começava a incomodar todos os outros pastores que viviam perto dele e sempre começavam a brigar, começavam a querer discutir com ele, até que eles mandavam Isaac embora daquele lugar. Só que a Bíblia diz que ele estava determinado e ele sempre começava do zero. Quando as coisas começavam a dar errado, ele focava na solução e ele dava a volta por cima. Agora deixa eu te perguntar uma coisa e eu quero que você me responda com sinceridade. O que você faria numa situação dessas? Será que você iria se irritar com aquelas pessoas? Você iria brigar com elas? Ou você ficaria reclamando da vida e iria parar de ficar cavando poços? Saiba que Isaac agiu da maneira diferente e por isso Deus abençoou a vida dele. Ele simplesmente virava as costas para aquelas pessoas, ele não ficava discutindo com ninguém e ele se mudava daquele lugar. Irmãos, Deus viu o coração dele
e Deus abençoou, Deus honrou a perseverança e a fé daquele homem, até que chegou um ponto que ninguém mais conseguia incomodar Isaac. Deus começou a prosperar ele de uma maneira tão grande, de uma forma que ele nunca tinha experimentado antes. E é por isso que eu senti no meu coração de trazer essa palavra aqui hoje, porque muitos de vocês estão se sentindo decepcionados, frustrados com os relacionamentos. Eu sei que tem pessoas, irmãos, que não vão torcer por nós. Elas até dão um tapinha nas nossas costas, elas falam que estão do nosso lado, mas eu vou te dar um alerta. Abra os seus olhos, tome cuidado, não confie em todas as pessoas. Por mais que você tenha amigos de confiança, saiba que eles podem te decepcionar. O ser humano é falho, irmãos. O ser humano é pecador e quando ele percebe que nós estamos crescendo, eles muitas vezes não se alegram com a nossa vitória. Tem pessoas que se alegram com a gente só até o momento em que nós não estamos passando eles. Mas se nós começarmos a prosperar, começarmos a crescer, a sermos abençoados no trabalho, na escola, em qualquer lugar que seja, essas pessoas, mesmo sendo pessoas de Deus, se elas não tomarem cuidado, elas podem alimentar a inveja, os ciúmes e elas podem acabar desejando o seu mal. Irmãos, nós vemos um exemplo claro disso na Bíblia, quando Davi começou a prosperar mais do que o rei de Israel da época, que era Saul. E sempre quando Davi voltava da batalha, as mulheres daquela época começavam a cantar: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Irmãos, isso foi o suficiente para que o ódio, a inveja entrassem no coração de Saul. Ele não resistiu àquele mal que estava tentando entrar no coração dele, mas ele alimentou aquele mal. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, Saul passou a odiar Davi e tentou matá-lo várias vezes. Irmãos, todos nós podemos cair neste erro de começarmos a ter inveja, a ter ciúmes do nosso irmão. E é por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus disse: Pai, livra-nos do mal. Irmãos, esse mal que Jesus está se referindo não é o bandido. É lógico que Deus dá livramentos, mas o pior mal é aquele que entra dentro do nosso coração. Por isso, se você está machucado, se você está ferido, e eu sei que o Espírito Santo não erra endereço, ele te trouxe aqui para você ouvir esta mensagem. O que eu quero te dizer é: libere o perdão, não guarde mágoas, abençoe aqueles que falam mal de você. É isso que Jesus nos ensina, porque o diabo está rondando. O diabo quer atingir não somente a outra pessoa, mas ele quer acabar com a sua vida também. E ele sabe que uma das maneiras é você guardando mágoa, porque quando você guarda a mágoa, você impede o agir, o fluir do Espírito Santo na sua vida. Amém? Então tome muito cuidado com isso. E voltando aqui a falar um pouco sobre Isaac, eu fico impressionado de ver a perseverança, a resiliência, né? Ele não pensava em desistir, em momento algum ele desistiu de fazer o que Deus chamou ele para fazer, mas ele perseverou e não deu bola para os seus inimigos. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando falamos sobre paciência, mansidão, a gente sempre se lembra de Moisés, de Jó, de Jesus, não é verdade? E eles realmente foram símbolos de paz, apesar das dificuldades que eles viveram. Mas nós também precisamos incluir nessa lista Isaac, porque Isaac, ele manteve a sua serenidade, ele não desistiu, pelo contrário, ele foi muito paciente e obediente ao Senhor. Amém? E nós precisamos dessa paciência porque são muitas as pessoas que querem nos prejudicar no trabalho, nos relacionamentos e às vezes até mesmo dentro da igreja. Por incrível que pareça, irmãos, tem muitas pessoas invejosas, ciumentas dentro da igreja. Mas o que Deus quer nos ensinar aqui hoje é que se tivermos o coração igual ao de Isaac, nós seremos abençoados pelo Senhor. Deus vai cuidar de nós, Ele vai nos prosperar. E as pessoas à nossa volta podem achar ruim, mas elas vão ter que reconhecer que é a mão do Senhor, é a fidelidade do Senhor que tem nos levado além, que tem nos abençoado. Amém? Isaac poderia ter desistido, ele poderia ter reclamado, mas ele fez diferente. Ele simplesmente seguiu em frente. E antes de nós orarmos, eu quero contar só um pouquinho de algo que aconteceu comigo no começo do meu ministério. Antes de eu ter milhões e milhões de inscritos aqui no meu canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, eu era apenas um jovem que tinha um sonho no meu coração. Eu queria falar do amor de Deus para as pessoas. É um chamado, sabe? Algo que queimava no meu coração. E eu me lembro que durante muitas vezes
Eu sonhava que eu estava pregando para multidões e pessoas estavam sendo curadas, transformadas. Irmãos, só que o mais interessante é que naquela época ninguém me convidava para pregar. Eu não recebia nenhum convite para pregar nas igrejas e das poucas vezes que eu ministrei a palavra, muitas pessoas me criticavam. O diabo tentou roubar aquele sonho no meu coração, sabe? Assim como José, ele foi criticado, ele foi zombado pelos seus irmãos, ele foi até mesmo encurralado, ele foi levado como escravo. Irmãos, a minha vida também foi um pouco assim. E eu sei que muitos de vocês também têm passado por isso. E as pessoas então, irmãos, diziam que eu não era bom o suficiente, que eu não tinha um chamado para pastor, que eu não tinha o dom da palavra. E teve até um momento em que fizeram uma reunião e disseram para mim, olha, se eu fosse você, desistia disso, porque as suas pregações dão sono, ninguém quer te ouvir. Irmãos, esse é apenas um resumo de tudo que eu passei lá atrás. Eu falo isso porque as pessoas acham que a minha vida é perfeita, que sempre foi assim, abençoada, mas eu passei por muitos desertos, sabe? E eu confesso para vocês que muitas vezes eu fiquei chateado, eu fiquei triste e até com raiva. A minha esposa mesmo me ajudou muito a não guardar mágoa de ninguém. Ela sempre me dizia, vamos orar, vamos abençoar essas pessoas. E eu não desisti também do meu chamado. Eu perseverei porque eu sabia que um dia Deus iria cumprir as suas promessas. Eu já tinha recebido muitas palavras de que eu iria pregar no Brasil, fora do Brasil, mas quando eu olhava para a minha realidade, dava vontade de chorar. Porque muitas vezes eu abria a igreja e eu pregava nos cultos de jovens, nos sábados, mas muitas vezes não ia ninguém. Muitas vezes ia apenas 2 pessoas, apenas 5 pessoas, às vezes ia só a Thaís, que naquela época nem era minha namorada ainda. E depois de um tempo eu comecei a namorar com ela, hoje já estamos casados há 10 anos. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, existem pessoas que não vão acreditar em nós, que vão nos decepcionar. Mas também existem pessoas que vão acreditar em nós, mesmo quando a gente não acredita em nós mesmos. Então o meu conselho é que você se una a essas pessoas. Pessoas que vão te encorajar, te colocar para cima, tá bom? E agora eu quero orar por você. Eu sei que muitos de vocês estão aí com o coração muito machucado, sabe? Muito tristes, mas eu sei que Deus tem uma obra. E quando Deus tem uma obra, irmãos, ninguém pode parar. O diabo não pode parar, as pessoas à sua volta, elas podem até ficar tristes com a sua vitória, mas elas vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Amém? Glória a Deus. Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero interceder por você, tá bom? Continue aqui no vídeo e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora e queremos Te louvar, Senhor, porque a Tua palavra falou muito forte no nosso coração hoje. Oh Deus, é como se eu sentisse aqui comigo, Pai, a angústia, o aperto no coração. Pai, quantas pessoas estão agora machucadas, ó Deus, se sentindo as piores pessoas do mundo. Oh Deus, tem misericórdia, Pai, dessas pessoas, ó Pai. Elas estão no fundo do poço, ó Deus, estão magoadas, foram feridas nas emoções. Senhor, meu Deus, tem misericórdia, Pai, que a Tua graça, o Teu favor, Pai, esteja com esta pessoa, ó Deus. Essa pessoa agora, Pai, está com o coração tão ferido, tão machucado. Pessoas falaram mal, Senhor. Pessoas apunhalaram pelas costas. Senhor, não deixe essa pessoa guardar mágoa, Pai. Que a gente possa ter o coração assim como o de Jesus, que perdoava. E o próprio Jesus disse que devemos perdoar assim como Ele nos perdoa diariamente. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, dá forças, Pai. Fortalece o cansado, o abatido. Que o Teu vigor, Pai, toque, Senhor, levante essa pessoa hoje. Deus, que ela possa enxugar as lágrimas e dar a volta por cima. Oh, meu Pai, não deixe, Senhor, esta pessoa morrer no deserto, mas que ela dê a volta por cima, que ela recomece, que ela seja resiliente, assim como Isaac. A Tua palavra diz que quando somos fracos, é aí que nós somos mais fortes. Pai, o inimigo tem usado a boca de pessoas à nossa volta para tentar nos desencorajar, mas o inimigo é derrotado. Nós sabemos que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os principados e potestades. E por isso nós repreendemos toda obra maligna contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço,
fortaleça os meus irmãos hoje, que a Tua presença e a Tua graça renove cada um deles. Pai, eu quero Te agradecer porque esta obra não é minha. Eu quero Te agradecer porque este ministério começou pelo Senhor. Não fui eu que criei isso tudo, não fui eu que pensei nisso. Foi o Senhor que começou essa obra aqui no canal do YouTube. Eu Te peço, Pai, que essa obra não pare. Eu Te peço, ó Deus, que essa obra continue, que mais e mais pessoas compartilhem os vídeos, que o Senhor capacite cada irmão e cada irmã que estão comigo aqui diariamente. Deus, eu quero Te agradecer porque muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes o inimigo se levantou de uma maneira tremenda, mas em todas elas o Senhor me deu a vitória. E eu creio que o Senhor está dando a vitória hoje. Eu creio que o Senhor está entregando um presente na mão de cada um dos Teus filhos. E muitos deles ainda vão testemunhar o que o Senhor fez hoje. Deus, muito obrigado, Senhor. E desde já Te agradecemos, Pai, pelo Teu amor e a Tua graça. Se não fossem as Tuas misericórdias, nós não chegaríamos aqui. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti.
Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé, cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois.
Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das tuas asas. Que a tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho.
Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos
Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.